Instalou-se um pânico total. As pessoas, ehm, dava para ver o medo em tudo, o medo no rosto, nos rostos das pessoas, sobretudo a questão das crianças. Todo mundo entrou em pânico. Depois, com o estado de emergência que o governo detectou, houve muito policiamento na rua, as pessoas exageraram na questão da contaminação da própria Covid, as pessoas ficaram fechadas, as pessoas ficaram realmente deprimidas. Antes que chegasse o primeiro caso no em Angola, digo, já o pânico era geral e as pessoas tinham sempre receio de algum sintoma parecido ao que passava na mídia. Quando tivemos o primeiro caso em Luanda, acho que salvo erro foi em março de 2020, então aquilo foi o confirmar de que chegou a Angola e antes mesmo que o AMBO tivesse o seu primeiro caso, nós, enquanto atores sociais, já trabalhamos muito nas campanhas de sensibilização. Temos uma solidariedade muito forte em condições normais. E em condições de emergência, como foi no tempo da Covid-19, só veio provar essa solidariedade que existe entre as pessoas e entre as instituições e fez com que antes mesmo que se solicitasse, as pessoas já se voluntariaram, quer a nível pessoal como a nível das organizações. Já havia muitos voluntários. E há aqui um Conselho Provincial da Juventude, que alberga mais de 100 associações, que muitos jovens, até os que não são associados, a partir da plataforma CPJ, conseguiram fazer um grande trabalho de mobilização aqui no casco urbano, nos mercados, nas praças, nas igrejas, e sem, preciso realçar, sem um tostão sequer. A Ocotiuca soube bem lidar com isso, porque já também estava numa fase de transição. Já estava numa fase de transição, foi a fase transição até a palavra certa é reestruturação. Já estava numa fase de reestruturação, porque antigamente a Ocotiuca, o que é por muitos anos, a Ocotiuca, os seus beneficiários, 80% estavam concentrados no projeto Oculisanga, que é o projeto os beneficiários viviam em regime de internato. Então já estávamos numa fase já havia 8 meses atrás, um ano, já que não estávamos a receber beneficiários, crianças de rua e na rua, não estávamos a admitir para o centro, para a nossa organização. E só estávamos já a nos manter com os nossos beneficiários naquela época que eles viviam em regime de internato. Então, foi mais fácil lidar com os beneficiários que estavam em regime de externato. E agora, os que já estavam, os poucos que sobraram na altura, que estavam no regime de internato, então nos fechamos completamente. Depois da pandemia, havia muitas crianças abandonadas, vinham sempre no centro. Nós também não tínhamos como acolher todos, as condições eram assim precárias, as condições eram precárias e o bocado que nós tínhamos, dividíamos com eles, mas o que eles queriam também viver conosco. Só que nós não tínhamos como receber muitas crianças porque as condições não permitiam ter muitas crianças. Ao Cutiuca não, raras vezes beneficiou com verbas do Estado, do governo. É claro, ao longo desse período apareceram sempre algumas doações eh, a partir do Minarse, de uma instituição do Estado, mas
foram nunca foram de forma significativa. Atualmente, as coisas vão andando. Retomamos com as nossas atividades com os externos e quanto à reestruturação, estamos numa fase em que temos a planta do Centro Cultural já bem montada. Então, estamos a reunir toda a documentação para submeter ao governador da província e estamos a marcar o encontro, ahm, uma audiência com ele para podermos explicar a questão do projeto. Tanto é que, infelizmente, trocaram de novo de governador. Então, quando isso acontece, retarda o processo, tens que te explicar mais, tens que recomeçar de novo e depois vamos precisar explicar de novo para ele o que é o Cotiuca, como é que são os nossos projetos, submeter cada vez mais e também estamos numa fase em que precisamos de financiamento para poder construir o centro cultural. O impacto foi brutal, porque não se faz arte sem presença das pessoas, né? E o trabalho do CRIA é todo focado no sentir, no tocar, no acolher, no perceber as pessoas. Então, foi muito significativo, porque não tinha o básico, que é o contato, o olho no olho, o saber como está, ou ver como é que se pode fazer para encaminhar, para acolher, para escutar, para ajudar. Então, a gente se adaptou ou ao que a gente tinha, que é a questão da rede social. Então, a gente começou a manter os encontros, porque primeiro para os meninos e para as meninas foi um quanto desesperador essa distância, né? Esse não poder vir, não poder se encontrar, não poder ser escutado, não poder ter o toque. E a gente manteve os 2 encontros semanais. A gente manteve o auxílio, a bolsa auxílio que eles recebem, que é fundamental para eles e elas, e a gente conseguiu também reverter o lanche, naquele momento que era um lanche que eles recebiam na casa, a gente passou a fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito, que foi converter esse recurso do lanche para a distribuição de cestas básicas. A pandemia, a gente quase fecha as portas. Nós fechamos as portas, na verdade, por aquele período de isolamento e tal. Só que com um pouco mais de um mês da pandemia, lá por março, abril, essas mães e essas mulheres que estavam na comunidade começam a nos convocar para falar da segurança alimentar, da insegurança da fome, né? Da insegurança alimentar. Olha, estamos sem trabalho, fomos demitidas, saímos dos nossos postos, perdemos nossos postos de emprego, a gente está sem comer, a gente está tendo dificuldade de comida. O que é possível a instituição fazer com a gente? Naquele momento a gente não sabia o que fazer, porque estava todo mundo sem conhecer, sem, enfim. Mas a gente começou a pensar em fazer um movimento de conseguir cestas básicas que pudessem ser doadas para essas famílias. Imediatamente isso se alastrou um movimento muito bonito, não só com a gente, mas por todas as periferias do Brasil. Muitas instituições que estavam dentro das comunidades foram procuradas para encabeçar esse movimento. E nós conseguimos encabeçar um grande movimento mesmo na cidade, saindo na mídia local, conseguindo articular grandes shoppings, né? Shopping centers que tem perto do território, que tem no território,
e conseguimos atender 210 famílias, quinzenalmente recebendo cestas básicas. Esse movimento foi crescendo, crescendo, crescendo muito, e a gente conseguiu se conectar com outro movimento nacional chamado Bem Viver, Movimento pelo Bem Viver, e eles começaram a doar cestas agroecológicas para a Não digo gente. só a hora da criança, mas as instituições do terceiro setor, né, as organizações sociais sem fim lucrativo, pelo menos no Brasil, a gente já passa por uma pandemia eterna, né? A gente já tem essas questões das privações o tempo inteiro. Então, óbvio que a pandemia teve um impacto muito diferente, e esse olhar para a sociedade de uma forma diferente. Mas já há de se entender de que as questões das necessidades básicas para poder suportar o que o Estado não garante e que é a nossa atuação, a gente já passa por isso o tempo todo. Então, a pandemia, óbvio, a gente precisou ressignificar muitas coisas, muitas formas da lida, né? E aí tivemos que partir, ainda sabendo que temos uma comunidade e a maioria das pessoas que acessam essas organizações são pessoas realmente em altíssima vulnerabilidade. Então, a gente sabe da situação social e econômica dessas pessoas, mas tivemos que partir para o que foi possível dentro do lugar da pandemia. Então, fizemos aí uma interação tecnológica, né, onde as famílias puderam acessar, as que não tinham condição nenhuma de trabalhar, de serem trabalhadas as crianças e as famílias, porque, repito, ainda que a Hora da Criança seja um movimento educativo e cultural fundado, pensado na criança, hoje a gente entende que a nível social, essa criança, para estar com a gente, precisa que essa família também esteja. Então, a gente amplifica esse olhar e traz aí essa família para a gente também. Então, as crianças que não puderam participar de forma tecnológica, via as plataformas que a gente, né, de certa forma, conseguiu ali, com muita luta, adquirir uma plataforma. Naquela época, a gente não tinha essa oportunidade que as plataformas gratuitas hoje nos oferecem, e a gente custeou isso, conseguimos adquirir até uma plataforma do Zoom, e através dela a gente pôde acessar as famílias e garantir essa perenidade das ações, fazendo lives também no Instagram, buscando profissionais para poder orientar melhor as famílias, fazendo uma comunicação com elas sobre as demandas que elas tinham e traziam para a gente, e a gente trazia isso para todas através das lives. A gente tentou se fortalecer, né? Porque primeiro é saber como é que as organizações, que os fóruns estavam nutrindo e mantendo suas atividades, né? Até para a gente se fortalecer, porque foi muito difícil, né? Então é tentar fortalecer essa rede. A gente tentou, a gente se uniu, a gente se fortaleceu, a gente encaminhou, a gente buscou apoio nessas redes. A gente tem que entender que as crianças não são nossas, assim, quando eu digo minhas crianças, as crianças da Hora da Criança, mas eu entendo que eu, por estar atuando em um lugar de direito de criança e adolescente, as crianças de Salvador também são minhas, as crianças da Bahia também são minhas. Então, eu não posso me furtar e dizer, não, eu represento a Hora da Criança, eu sou responsável por elas, não, eu sou responsável por todas. E se eu sou responsável por todas, as ações que a pandemia me oportunizou a criar parcerias com o Colgate, com Natura, com lojas americanas, para trazer benefícios, né, as questões básicas de itens de higiene, itens para a saúde, itens para alimentação, itens para a higiene pessoal, né, como a Natura nos trouxe aí, sabonetes, pasta de, enfim, tudo isso que foi conseguido e dialogado e pensado, a gente não pensou só na hora da criança. A gente abriu o leque e aí fizemos sim da Hora da Criança, que é uma instituição que tem uma localização bem central aqui em Salvador e que tem um espaço muito grande. Então foi o que a gente fez. A partir do momento que a gente conseguiu parcerizar com essas empresas grandiosas, a gente permitiu que as outras entidades, através do Fórum da Criança e do Adolescente e de um grande parceiro, que é Renildo Barbosa, que foi quem fez todas as articulações junto comigo, que coordenamos o FOCAS, a gente fez daqui a sede de distribuição. Então, para você ter ideia, a Unicef trouxe um relatório naquele ano, né, de que a Hora da Criança também foi parceira nossa, a Unicef também trouxe uma grande quantidade de doações, e eles divulgaram isso, de que, a nível nacional, aqui a Hora da Criança foi o polo de maior transparência e alcance das doações feitas. Então, tudo foi feito com muito empenho, com muita segurança, como eu disse, obedecendo os protocolos, mas desde o início,
a gente meio que bancou isso, disse, ó, se for para ser para a gente, vai ter que abraçar também as outras entidades. Acho que a lição maior é que a gente não pode se afastar, nem ficar distante. Existe uma distância física, mas as possibilidades do estar junto e, acima de tudo, do sentir, do olhar para o outro, para o trabalho, para os trabalhos, para o que está acontecendo, de alguma forma, precisa continuar acontecendo. Então, para o nosso público, essencialmente foi saber que eles não estavam sós. O primeiro momento a gente acordou, opa, a gente está vivo, agora como é que a gente reinventa essa existência? A gente conseguiu, de fato, fazer uma cadeia uma rede de apoio, né? Assim, a gente conseguiu, no território, fazer uma rede chamada Rede Afetiva de Pituaçu, que é exatamente o nome do território onde está localizada, que a isso compõe outras instituições que trabalham com capoeira, que trabalham com dança, que trabalham com uma diversidade com esporte, uma diversidade de atuações. E o CRIA também foi uma das instituições que entrou nessa rede também de apoio para que a gente conseguisse manter esse trabalho existindo. Se a gente não tivesse se articulado em rede naquele momento, a gente teria deixado de existir. A gente, de fato, teria fechado as portas e não saberia o que fazer, eu só voltaria depois de muito tempo para conseguir se recuperar. A Acrides, perante a situação da pandemia em Cabo Verde, não tivemos outra escolha a não ser apoiar os que realmente precisavam, porque o confinamento, sabemos que as pessoas mais vulneráveis sofrem mais e as nossas parcerias internacionais ajudam-nos muito. Portanto, foram cerca de mulheres, cerca de 4.000 e tal famílias que beneficiaram durante 5 meses de cestas básicas e todo o apoio que era possível darmos enquanto associação. Impressionou-me a entrega das pessoas de uma maneira solidária, apoiando, integrando a equipa da Acrides para apoiar na distribuição das cestas básicas, nas ofertas dos géneros alimentícios. Impressionou-nos também as próprias famílias que também disponibilizaram-se em acompanhar, em integrar a equipa da Acrides para as distribuições que eram necessárias fazer e a identificação das famílias que precisavam. Portanto, a solidariedade é o que me tocou e muito. O impacto logo no início da pandemia, nos primeiros dias, foi muito cansativo e estressante, porque sempre estávamos isolados. Bom, começamos com a adaptação com serviços de entrega de ajudas às famílias, tipo cestas básicas e fichas escolares para os alunos, e porque nos primeiros dias não tive as aulas e entregamos ficha para eles estudarem em casa, e programas e projetos foram indo elaborando através de projetos familiares ou uma campanha de solidariedade para ajudar as famílias, precisamente as mães chefes das famílias, para tentar chegar no máximo e nas famílias mais necessitadas e tentar cobrir o máximo das necessidades familiares em termos de higiene e também alimentares. A lição aprendida é o que é fortalecer-me cada vez mais enquanto pessoa humana, ajudar os que realmente precisam. Aprendi também que prontos, ter a porta aberta para que todos venham ao nosso encontro e ponham a mão, nos tornamos mais fortes e as respostas são melhores. E eu só tenho a agradecer a todos que realmente juntaram-se à Acrides para apoiarmos as famílias no momento mais difícil da pandemia, que foi o confinamento e com a situação de vida de pobreza que tinham.
E há coisas que ficaram. O trabalho conjunto. O trabalho conjunto é fundamental para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento das famílias, para o desenvolvimento da comunidade. E a saúde temos de ver, sobretudo no aspecto da saúde, naquela visão holística, a visão integrada. Uma pessoa se está parada num lugar confinada, não tem saúde. Se não tem dinheiro, não tem saúde. Se sente uma dor de cabeça, não tem saúde. Quanto mais se tem uma orientação sexual diferente, se consome drogas, enfim, tudo isso deixou-nos com uma preocupação. Para promover a saúde é preciso partilha de responsabilidades, é preciso fazer um mapeamento das famílias de acordo com as suas reais necessidades, para podermos saber também como intervir. O efeito da pandemia ainda persiste, porque o confinamento isolou-nos um do outro e nós continuamos, cada um no seu cantinho. Não temos essa de estar a dar respostas como no momento com géneros alimentícios, porque as pessoas estão a trabalhar, mas a convivência, eu acho que a convivência afetou-nos muito a pandemia do Covid na separação e cada um no seu canto, pendurado ao seu telemóvel. A pandemia de Covid-19 gerou uma situação nova que apanhou todo mundo de surpresa, desde os países mais desenvolvidos, pior ainda para os países em vias de desenvolvimento, caso concreto da Guiné-Bissau, portanto, e as instituições que evoluíam neste contexto, neste caso concreto, a MIC foi surpreendida com este fenômeno. E desde logo, portanto, os principais parceiros suspenderam, portanto, as suas atividades, e isto nos deixou, como organização, desapoiados para continuarmos a realizar as nossas missões. A altura também estava uma luta, né, para a liderança no país, quem ganhou as eleições, estava tudo indeciso nessa altura e não havia na altura um programa do governo. As pessoas não estavam preparadas para lidar com o fenómeno. Quando digo as pessoas, refiro-me, por exemplo, às medidas de confinamento, por exemplo, associado ao nível de pobreza que a Guiné-Bissau vive, e aquilo dificultava bastante a vida das pessoas a nível do país, sobretudo as camadas mais desfavorecidas, mais vulneráveis, neste caso, mulheres e crianças. De repente, houve uma demanda maior para poder satisfazer as necessidades das crianças. Desde logo, as crianças se encontravam na situação de rua, a deambularem de um lado para o outro. E as crianças também que estavam aglomeradas, por exemplo, nos centros porânicos, com a pandemia. E também com as medidas de restrições, muitas crianças aglomeradas também nas famílias começaram a ter outros problemas de violação dos seus direitos, de violação sexual, também questão da assédio sexual, questão da alimentação, porque a maior parte das famílias dependiam das suas atividades cotidianas, né, para atividades de ganha-pão. E não exercendo essas atividades,
tinham, obviamente, dificuldade de levar algo para alimentar a família. Recebemos durante este período muitas meninas que fugiram de tentativa de casamento precoce. Porque neste período da Covid, curioso é que nós constatamos um boom em termos de casamento forçado, que se transformou num objeto meramente comercial. Portanto, dotes excessivamente elevados, o que configura, em muitos casos, nos casos de tráfico de seres humanos. E durante aquele período de Covid, na verdade, não sentia tanto medo, sabia? Se você nota, esta não falava como a Covid-19 e uma pandemia que está a atingir, que está a matar, que está a... Mas cara, quem estava com tanto medo, para quem ainda pensava assim no caso, como aquele ainda está, aquele risco de se vida própria, como aqui ainda vive ali, ué, mangas e outras dificuldades assim. Mas cara, quem estava com medo durante que meninos, que cedo meninos, machos, fêmeas, não estava ali tão, cara, quem estava com medo, com tantas preocupação, como que não conseguia viver ali, qualquer dificuldade que não ultrapassava aqui. Esse e tanto, tanto dificuldade que nos estressava qualquer um som de nós ali dentro do centro. Tivemos que nos reinventar para poder dar a resposta, mas sabíamos que nós sozinhos não éramos capazes. Portanto, tentamos provocar, através de uma ação de advocacia, ao governo, através do Instituto da Mulher e Criança, né, uma reunião de emergência, onde nós avançamos com uma proposta para a elaboração de um plano de ação de emergência. O plano de ação foi elaborado com a participação efetiva da MIC, depois teve o apoio do Unicef para a implementação desse plano de ação. Esse plano de ação consistia em retirar, portanto, as crianças no contexto de rua, também apoiar em termos de géneros alimentícios. Algumas crianças estavam aglomeradas nos centros corânicos e também realizar algumas atividades de sensibilização e de prevenção em relação à Covid-19 e mesmo de prevenção de violências sexuais, violência baseada no género e quem contactar em caso de aflição. Nós, enquanto governo, fazíamos a questão de mobilizar os fundos junto dos parceiros. E a MIC, enquanto entidade não governamental e que está intimamente ligado com a comunidade, portanto, o governo alocava esses meios, esses fundos para a MIC, no sentido de fazer chegar junto às famílias previamente identificadas. Foi assim é que trabalhamos. Quando começou a pandemia, de facto houve muito pânico aqui. Só que tivemos a felicidade de logo, acho que passado umas 2, 3 semanas, um parceiro nosso, que é da Terra da Zome, reagiu. Então, propôs que nós fizéssemos um projeto para as crianças de rua, uma vez que elas encontram-se numa situação de exclusão. Então, nós fizemos o projeto e o projeto, o que é que previa essencialmente? Era minimizar o impacto da Covid junto às crianças de rua. Então, fizemos o projeto, submetemos, eles aprovaram, nem levou muito tempo, e consiste em sensibilizar as crianças de rua para a questão da prevenção do contágio da Covid, sensibilizá-las a voltarem para casa, mas essa sensibilização tinha implicações, porque muitas das famílias, o que é que acontece é que elas não aceitam, por vezes, receber as crianças porque elas representam mais um encargo em termos de sustentar essas crianças. Então, houve necessidade de criar condições para que
se fizesse uma cesta básica, por acaso a cesta básica estava bem recheada, e isso como estratégia para que as famílias aceitassem receber as crianças. Também, ainda da prevenção da Covid, foi feito também junto às crianças carentes e vulneráveis dos bairros onde a gente trabalha, que é o bairro Plana Caniço e é o bairro Luís Cabral. Com esses dois bairros, nós trabalhamos essencialmente com os líderes comunitários, que são pessoas que têm um acesso à comunidade de uma forma um pouco mais facilitada, dado que eles são residentes daqueles locais, e também uma assistência em termos de cesta básica, para essas crianças carentes e vulneráveis também. Houve muita agitação, mas conseguimos controlar, consoante aquilo que nós conseguimos, né? E seguimos aquilo que os nossos superiores também nos transmitiam, de como nós tínhamos que organizar a nossa população nos nossos quarteirões. Bem, as organizações já atuaram bem. Primeiro foi a NGD, depois tivemos o INAS, que nos deu informação de como que as pessoas vão adquirir os valores, uma vez que tínhamos a quarentena. E foi bem-vindo a organização, foi bem-vindo. Conseguiu-se fazer chegar aquilo que pôde nas mãos da população. O impacto ficou mais na questão da própria comunidade, principalmente para a questão relacionada com as crianças. Porque conforme eu estava a caracterizar o bairro Luís Cabral, na parte inicial, é que a maior parte das pessoas são pessoas desempregadas, pessoas com empregos precários, pessoas que ganham sustento desenvolvendo atividades seu dia a dia, e a Covid veio piorar esse cenário. Mesmo as poucas pessoas que conseguiam contratar esses encarregados dessas crianças para fazer alguns trabalhos, ficaram sem poder fazer isso. Então, essas pessoas, os responsáveis por essas crianças, começaram a ter dificuldades para ter alguma renda, já tinham dificuldades, mas com essa situação piorou a condição delas, e automaticamente isso reflete na situação das crianças. E isso é que nós notamos mesmo no impacto direto em relação ao nosso beneficiário, que são as crianças. O Chapitou tem vários eixos de intervenção. Tem um eixo muito vocacionado para a educação, formação, como a escola profissional. Tem um eixo mais vocacionado para aquilo que nós chamamos o negócio social, com um departamento de produção de eventos e com programação cultural. E tem depois uma dimensão ligada à ação social, fundamentalmente dirigida para jovens em situação de grande vulnerabilidade. No caso da escola, nós tivemos que encontrar, e isso fez-nos mais inteligentes, tivemos que encontrar uma alternativa, atendendo a que, sendo uma escola profissional ligada às artes circenses e performativas, que implica naturalmente uma dimensão de presencialidade, tivemos que encontrar aqui uma forma de manter o vínculo aos nossos estudantes, para que não se quebrasse naturalmente o desenvolvimento, sobretudo daquilo que podemos considerar as competências físico-motoras, e estéticas e criativas. E por outro lado, manter também o trabalho de equipa entre a equipa de professores, que é fundamental, porque sendo cursos muito
sustentados numa dimensão transdisciplinar, eh, não se compadece com a existência comum de aulas com professores numa perspectiva aditiva. Agora tem isto, depois aquilo. Aqui tudo se passa numa perspectiva transdisciplinar, trabalho cooperativo entre professores e, naturalmente, entre os formandos. Criámos uma plataforma essa que foi sendo progressivamente afinada e que deu origem, aliás, pela primeira vez na história do Chapitão, a um filme interessantíssimo com aquilo que se chama o Work in Progress. Portanto, todos os alunos se filmavam a si próprios nas suas casas, eram orientados à distância pelos seus professores, hum, e todo esse Work in Progress deu origem a um filme que é um filme deslumbrante, deslumbrante mesmo, sobre como é possível, apesar da distância, estarmos próximos. Eu ia ter um espetáculo e no dia do espetáculo fecharam tudo. Então para mim foi, não acredito que isto está a acontecer. Então foi ainda parar a vida e perceber esta nova realidade, que é estares em casa, e também foi um bocado chocante, né? Porque de certa forma as pessoas parecem que tinham medo de ti ou de te tocar. Ires a um supermercado e és visto como uma ameaça e por um vírus que se calhar tu nem estás a ter. Isto foi o que eu senti. No Chapitão em si, quando fiz as provas foi em vídeo, nunca foi presencial, porque era muito complicado, ainda por cima numa altura que as restrições estavam a 100%, não é tiras a máscara, claramente que tirávamos, né? Porque também somos às vezes um bocado rebeldes. Mas foi isso, na minha opinião, acho que a escola em si fez muito bem continuar, mas ao mesmo tempo também penso que se calhar devia ter fechado, porque o Chapitão é uma escola física, para além de também ter aulas socioculturais, é uma escola que requer o físico. E ter isso é muito difícil, especialmente onde éramos uma turma e estávamos divididos em duas turmas separadas. E de certa forma fazer espetáculos. Uma mostra técnica que normalmente no Chapitão é a turma toda, éramos quatro grupos. Em casa é difícil arranjar também, por exemplo, quando nós tínhamos aulas de equilíbrios, assim dizendo, éramos a fazer staff, a fazer pinos nas cadeiras, com espaços muito pequeninos, estamos com o staff, estamos a partir os quadros. Minha mãe muitas vezes chateou porque eu estava a partir quadros. Nós trabalhamos diariamente com os jovens que estão em internamento e desenvolvemos atividades de expressão artística com eles, não é? Para precisamente promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais dentro dos centros educativos, através das artes do circo, não é? Esta grande tenda do circo. Quando, naturalmente, que a nossa principal ferramenta de trabalho com os jovens é a relação, é a proximidade, é o estar com, é conhecê-los nas suas grandes tristezas e nas suas pequenas alegrias ali no dia-a-dia do internato, que é um internato muito duro, não é? E que tem uma série de regras e uma série de coisas que eles têm de cumprir. E então, no dia-a-dia, vamos dizer, normal, estar em registro de internamento num centro educativo não é a coisa mais simples para eles. Portanto, quando começou a pandemia, para esta população em específico, que já está excluída de uma série de áreas, foi mais difícil ainda a adaptação. As próprias estruturas não estavam preparadas para, de repente, só poderem ficar com os educadores em serviços mínimos, porque os centros educativos entraram em plano de contingências e, portanto, não podia entrar ninguém para além dos educadores da própria Justiça que estavam previstos em planos de contingências e para situações de emergência. E, portanto, os próprios centros ficaram, mas e agora nós não podemos ter os jovens trancados nos quartos 24 horas por dia à espera que passe a pandemia. Os centros, entretanto, conseguiram organizar as estruturas de forma a que passasse a ser possível nós darmos atividades em videochamada para eles lá dentro.
Ora, mas nós trabalhamos com circo e com capoeira, e na época trabalhávamos com barro, hoje em dia é com origami e artes plásticas, mas à época até fazíamos cerâmica. Temos rap, temos uma série de atividades que connosco num ecrã e os jovens todos juntos numa sala a olhar para o ecrã e a tentar acompanhar, tornava-se difícil para o centro fazer a gestão dos grupos, porque os monitores, quem lá estava, não é, no direto, tinha de os ajudar a fazer as atividades. Então, no primeiro mês, nós estávamos todos à distância. No segundo mês, eu passei a entrar. Eu fui o único elemento da equipa que estive sempre presente depois nos centros educativos. Nós estávamos 6 dias por semana. E conseguimos ali fazer algumas atividades, embora que de uma forma muito diferente para todos nós. Então, o grande desafio desde então tem sido voltar a abrir o projeto para o que era antes. Os centros têm sempre muita dificuldade com o pessoal, nós também, e nós estamos ali para colaborar com, não estamos a trabalhar contra, não é? Portanto, nós estamos a trabalhar com eles para um bem comum, neste caso, que são os jovens. Os próprios centros tiveram muita dificuldade a adaptar-se àquilo e como têm muito pouco pessoal, nós sentimos que esta fase de confinamento, em que as festas, por exemplo, não tinham as famílias, tudo isto aconteceu na pandemia, não é? Nós fizemos festas, mas as famílias não iam. Nós fazíamos atividades, mas era tudo à distância. Em vez de ser 1 hora, era meia hora. Portanto, as coisas foram todas de tal forma adaptadas que sentimos que mesmo em 2025 ainda estamos a tentar apanhar o ritmo anterior à pandemia, nomeadamente ao nível do acesso ao exterior. A doutora Dulce sugeriu que os empregados, a responsável do lar e a cozinheira, tinham que ficar em casa por causa do isolamento social. E eu, como estava ali hospedada, decidi ficar a ver os miúdos. E foi um pouco complicado porque eles não estavam a perceber e a primeira não estavam a aceitar que tinha que ficar em casa, estavam sempre a fazer perguntas, por que que não tinham que ir para a escola, por que que não podiam sair para fora, por que que não podiam ir para compras, porque eu era a única que ia para compras e vinha com as coisas para casa e depois inverti a situação, passei a fazer compras online porque na altura um empreendedor santomense abriu uma loja online que chama-se pontos de venda, sim. Eu fazia compras e depois ele entregava e nós desinfetávamos e no início foi caos. E depois eles começaram a aceitar e depois é, a- o Ministério da Educação começou a passar as aulas online, passar aulas através de Rádio Nacional e através de TVS. Então, isso tornou-se mais fácil, porque eles começaram a ter aulas, começaram a ficar mais calmos e não queria ficar em casa, porque os miúdos em São Tomé são muito ativos. São muito ativos e é muito complicado explicar que eles tinham mesmo que ficar em casa. Era meio sem graça, porque acordávamos, víamos as mesmas pessoas, de tarde eram as mesmas pessoas, e as atividades eram sempre as mesmas, depois começámos a inventar coisas, como ali tinha um quintal enorme, então inventámos jogos e assim, que é para não ficarmos enlouquecidos. Depois começámos a inventar todas as tardes leituras de livros, ninguém gostava, era chato, mas era uma rotina. E a Romana também ajudava na organização disso e nós só saíamos para a rua quando fosse mesmo necessário. Quando, por exemplo, não houvesse mais comer em casa, tínhamos que ir comprar só para isso mesmo. De resto, ficávamos sempre em casa e tendo essas atividades assim. Mas foi meio triste, mas correu bem. Em momento algum, nem a saúde, nem nenhuma estrutura do país pensou-se numa doença desta dimensão. Nós já vínhamos com as nossas lacunas sociais, com as nossas lacunas institucionais, e tudo isto, no fundo, culminou com uma tensão, o que nos fez praticamente estar com emergência em tudo e sem meios de recursos humanos, bem como também materiais. Mas a direção da Proteção Social, em particular, já vinha desenvolvendo um trabalho com o Banco Mundial de transferência monetária, e neste trabalho de transferência monetária
nós trabalhávamos com 2.400 famílias que recebiam transferências monetárias. Ao deparar com esta situação, nós praticamente tivemos que, no fundo, fazer um ré, o governo solicitar também para essas famílias que estavam sendo beneficiadas como a família vulnerável, do programa Família Vulnerável, para receber algum valor, porque diante da pobreza, diante da dificuldade, diante do pânico, diante do nosso psicológico que não queria entender o que era aquele momento e as suas possíveis consequências, mesmo que elas recebessem aquela transferência, não ficariam quietos. Queriam ir à rua, queriam ir tentar mais alguma coisa, dependendo do número de família. E as nossas famílias, elas eram numerosas. Uma mãe com 7 filhos, não há valor daquela transferência que pudesse, no fundo, sustentar todas as dificuldades numa quarentena. A Direção da Proteção Social, um dos seus departamentos, que é a Direção da Proteção da Criança, ela tinha a incumbência de manter os trabalhadores a tempo integral nessas organizações, evitando que eles saíssem e regressassem ao espaço. Eu me lembro da situação da Casa dos Pequeninos, que é a organização da Igreja Católica, que também teve muitas dificuldades de gestão do recurso humano, porque as crianças residem lá, as crianças são muito pequeninas, e com o apoio da cooperação portuguesa na altura, foi pondo à disposição também para o governo, e o governo, no fundo, canalizou essas ajudas para estarem na incumbência da proteção social para gerir. De igual forma, também recebemos da parte do parceiro Unicef, que colocou à disposição os materiais de higiene, e tudo isso foi assim organizado e levado a essas casas de acolhimento de criança. A Fundação No Futuro, a Casa dos Pequeninos, a Arcar, acho que também a Fundação Juventude e a Criança, e dentre outras organizações, também, de igual forma e com a mesma metodologia utilizada para a Casa das Crianças, também utilizamos para o Lar dos Idosos. Isso valeu bastante para nós percebermos o quanto nós estamos vulneráveis e também o quanto as nossas crianças estão vulneráveis. Porque o adulto, quando não está bem com a vida, a criança que se sente bem mais desprotegida também não estaria bem com a vida. Isto serviu para que nós pudéssemos pensar o que é uma criança no meio de um momento tão desagradável, de tanta correria, tanta pressão e alguma preocupação de uma morte súbita. E é termos esse aglomerado das crianças que realmente também faço menção à questão da necessidade de um cadastro na Direção da Proteção Social sobre cada uma das crianças, bem como seguimento e acompanhamento dessas famílias, porque as casas de acolhimento, ela é apenas, na minha opinião, muito humildemente, ela é um lugar de passagem. E ter essas crianças ali naquele momento, e esse momento vivido, acredito que houve uma falta de afeto, houve uma falta de sensibilidade, no fundo, uma crise que fomos vivenciando e sem conseguir perceber como resolver. Acredito que, de um modo geral, o Estado acaba, no fundo, vendo a necessidade da organização da sociedade civil em vários aspectos. E que é possível, sim, senhor, é possível para as pessoas vulneráveis, para as organizações, para a sociedade civil, estar devidamente organizada, filiada, numa base de dados para um país tão pequeno e termos, sim, resposta para sabermos onde estão, como estão, quem são, e fazer um seguimento personalizado é possível. O impacto que neste momento não podemos acompanhar a escola,
a educação à distância, porque não existe uma linha internet do nosso local. Então, os crianças que ficam no centro não conseguiam acompanhar a lição à distância. Então, temos problemas de internet. A única forma de a fazermos é cooperar com o governo para facilitar a entrada e saída das nossas pessoas a partir em casa e para trabalho. Então, porque nós, parceria com o Ministério da Solidariedade, então o Ministério da Solidariedade dar a guia da marcha, tipo de guia da marcha, para os funcionários que podem andar casa para centro. Porque antes, todos quarentena, não há pessoa que anda na rua. Só pessoas de saúde e polícia com as forças que podem viajar. Então, também acompanhar as mídias de televisão para ouvir a orientação e também algumas informações sobre para cuidar as crianças e também o nosso pessoal. E essa que medidas que tomar dentro de COVID. Impacto si pandemia, tambah pandemia mak moras nebe fong iha Timor-Leste. COVID ne moras nebe fong. Nini impacto mak limita itania movimento. Ita labele lao arbiro, ita labele nula iha ready nebe mak pele halo ita kontaktu bamalo. Udah iha serviço muda ituan. Tambah ami tem que limita, então ami halo horário fong, atu limita movimento iha centro. Jane be makladung importante iha fating idane ita hapara provisória atune lebel hod impacto ba labarik sirane be iha centro nilaran. Iha altura na ba ita simo cliente, mebe ita simo iha limitação. Durante né Covid acontece em Timor-Leste, NGO sira no parceiro, o governo, serviço social com a pandemia, lá ia acordo no cooperação especial. Mas bem, ia de uma concordação, no orientação do governo, para a comunidade no NGO sira. O governo ajuda a apoiar uma hand sanitizer, no masker, luvas. Hanesa governo serviço mútuo, eu hanesa agência internacional, hanesa busi WHO ou WHO, ou COICA no plano internacional no NGO local sia. O efeito da pandemia que dar-nos tenha ideias, criar média vozes de nós, chama-se Vozes de Nós. Com esta mídia pode ser dar informações e também dar a socialização e todos os problemas que sobre as crianças, dar também contato às pessoas, discutirem alguns meios e, portanto, com a pandemia posso aprender mais e principalmente dar-nos a experiência para complementar alguns que ainda não. Então, pronto, essa que boas práticas e o que é o efeito da pandemia para nós.